Felipe, essa é uma aula de ciências da unidade 8, tema 3. Hoje vamos entender mais um conceito de máquina sendo utilizado, principalmente no cotidiano. As máquinas elas podem ser simples ou complexa. Quando falamos em plano ou inclinado, estamos falando de uma dessas máquinas simples que, associada a outros tipos de máquinas, podem ser consideradas uma máquina complexa. Então, o plano inclinado, como as alavancas que nós já estudamos, pode estar associado a outras máquinas e passar a ser considerado uma máquina complexa. O plano inclinado, assim como as alavancas, tem a finalidade de reduzir o esforço feito pelo indivíduo. Ele já é utilizado desde a antiguidade. Ele é utilizado há séculos na humanidade. Sejam os animais ou o próprio homem faz uso do plano inclinado como uma forma, um recurso de alcançar pontos elevados. O plano inclinado mais simples é aquele que vai ser utilizado apenas uma parte móvel, uma única e simples parte móvel, como por exemplo uma tábua, uma elevação. Então, quanto menor for a inclinação do plano, maior será o comprimento. Significa que eu devo reduzir a inclinação o máximo possível para que o meu esforço seja reduzido. Utilizando um exemplo com um desenho, se eu tenho duas inclinações com as mesmas proporções de altura, nessa inclinação, se eu utilizar um plano inclinado muito curto, a tendência é que o objeto necessite de mais força para alcançar aquela altitude. Agora, se na mesma altitude eu conseguir um plano inclinado maior, eu vou reduzir a força exercida para elevar esse objeto. O que acontece é que você divide com um plano a força exercida, reduzindo o gasto de energia e a força que você faria. Essa imagem do livro também reflete essa questão do plano inclinado. A força com que o indivíduo A faz para levantar, ele reduziria pela metade utilizando um plano inclinado. A cunha, que geralmente é utilizada para cortar e separar objetos, apresenta um formato triangular e a extremidade da sua ponta ela é muito fina. Isso facilita o corte e a separação. O interessante é que como a cunha ela exerce a força de forma perpendicular, separando os objetos. Nessa imagem eu tenho uma cunha, né, com esse formato triangular. A força que ela vai aplicar em direções opostas, em direções perpendiculares, ela separa o objeto, e a separação desse objeto vai depender, se por um objeto seja um objeto de madeira ou qualquer outro objeto, para ser separado por uma cunha, vai depender da extremidade. Quanto mais fina for a extremidade, maior, mais rápido e menos esforço se fará para separar. Alguns exemplos como a talhadeira, o machado, são exemplos de máquinas complexas, mas que são complexas, mas que agregam também a cunha. Por exemplo, o machado ele é uma máquina complexa, pois ele apresenta a cunha, que é a própria lâmina, e o cabo, que é uma alavanca. Então, são duas máquinas simples associadas que formando uma máquina complexa. Os parafusos, assim como os planos inclinados, eles apresentarão uma característica que é a mudança de direção da força. Quando, por exemplo, sem o plano inclinado, você teria que suspender algum objeto e com o plano inclinado você empurraria esse objeto, deslizaria esse objeto abaixo ou acima, mudando de direção. Assim também acontece com os parafusos. O parafuso ele recebe uma força transformada pela chave de fenda. Essa força faz com que os objetos deslizem sobre um plano inclinado ao redor desse parafuso no sentido
da cabeça do parafuso. Então, esse plano inclinado faz com que o objeto deslize ao redor desse parafuso até alcançar a parte superior. E isso só é possível em decorrência do alicate exercer uma força e transformar essa força numa força perpendicular à rosca, fazendo com que o objeto deslize ao redor desse plano inclinado, desses planos inclinados que são essas projeções ao redor do cilindro, fazendo com que essa propriedade suba. Outros exemplos de parafuso, também muito usual, são as lâmpadas que apresentam essas estruturas e alguns potes que também apresentam esse formato de rosca, de gargalo, hein, são considerados parafusos, assim como as lâmpadas. Então, quero agradecer a sua participação e até a próxima aula.